Então vamos rezar, né? Pedir ao auxílio do Espírito Santo nesta noite, pedir que ele nos conduza e que a gente consiga passar a mensagem que Jesus tem preparado para esse tempo, principalmente por ser uma semana em que a liturgia da igreja nos leva a viver o mistério da cruz. Então pedir ao Espírito Santo para que ele possa abrir não só o meu coração como o seu e também das pessoas que vão acompanhar toda essa live durante esse tempo em que nós estaremos aqui nas nossas redes sociais, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, Santo, enchei os enche os corações dos vossos corações fiéis e acendei neles o e fogo do acendei neles o fogo do vosso amor. enviai o vosso Enviai, Espírito. Senhor, Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, Alex também, né? Desde a semana passada, a gente tem feito uma sequência de lives aqui nas redes sociais, não só com preenchimento de tempo, mas também com meditação da Semana Santa. Nós começamos com o Max, né? Aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para ele, em que nós refletimos sobre Deus faz em meio à crise. Então, nós fizemos durante toda a semana esse tema. Na semana passada, nós fizemos sobre um tema sugerido por Santa Teresa de Calcutá, que era sobre o que Jesus desejava fazer ao outro através da nossa vida, através do nosso testemunho, né? E hoje, né, desde ontem, nós tivemos a Carlinha da comunidade Shalom, aproveitar a oportunidade de mandar um beijo para ela, também a Thaís, que é do nosso Ministério de Música, também esteve aqui fazendo uma meditação sobre entre o Calvário e a ressurreição. O que aconteceu com Jesus, o olhar, durante todo esse dia, né, eu meditei muito sobre o olhar das pessoas para esses acontecimentos, né, a sequência de acontecimentos com Jesus entre o Calvário e a ressurreição. E aí eu acrescento também a ceia, né, que nós meditamos na liturgia da igreja no dia de hoje, a ceia da verdade, onde Jesus revelou aquilo que os discípulos estavam escondendo para na sua própria personalidade, naquilo que eles não queriam revelar. Então, assim, eu particularmente prefiro que você comece, né, sobre esse tema, sobre o que você vê entre o Calvário e a ressurreição. Joga bomba assim, né? Então, Deus, quando eu tava rezando por essa live, eu pedi para Deus, né, para ele abrir mesmo a minha visão, abrir minha mente, para que eu conseguisse ver algo que alguém não tivesse visto ainda, ou observar alguma coisa que alguém não tivesse observado, para que ele... Porque Deus, ele conversa muito assim comigo. Ele me dá sempre uma coisa diferente, para a gente chegar às vezes à mesma conclusão, mas enfim, um outro jeito de ver, né? E o que veio no meu coração, assim, quando eu estava orando, foi muito foi muito uma questão que eu acho que a gente está vivendo aqui agora, que é uma questão de adaptação, uma dificuldade em se adaptar, uma dificuldade em aceitar muito daquilo, né? Em aceitar esse tempo de incerteza, principalmente, né? Eu acho que o tema que você falou da semana passada, ele casa muito com o tema dessa semana, porque realmente esses 3 dias fala que é o terceiro dia. Então, se passou 2 dias, no terceiro dia, onde Jesus ressuscitou, o que passou no coração dessas pessoas, né? Qual foi a incerteza, o desespero que passa no coração dessas pessoas. E enquanto eu estava orando, eu me lembrei da oração que o Papa fez para Santa Cruz há 2 semanas atrás, sobre pedindo o fim dessa pandemia, pedindo o fim desse colapso, né, que está acontecendo na humanidade. E aí Jesus me trouxe a seguinte coisa, assim, ele falou muito no meu coração sobre fé.
sobre a fé do povo de Deus, principalmente quando aconteceu a praga lá em Roma e a igreja orou, se juntou para orar, pedindo para que a praga fosse embora, e a praga foi embora. Eles oraram diante da cruz e o milagre aconteceu, verdadeiramente o milagre aconteceu. E aí eu fiquei pensando, cara, por que que esse milagre não acontece agora? Por que que não tem acontecido agora? Talvez porque hoje muitos de nós não tenhamos a consciência ou não tenhamos o olhar que tiveram todos os discípulos que esperaram esses 3 dias, com paciência e amor no coração, do mesmo jeito que o Santo Padre ou as pessoas que estavam na época em que a praga foi embora, que eles realizaram, tiveram essa paciência, entendeu? Tiveram esse amor, esse zelo por Jesus, esse zelo pela mensagem de Jesus, pela palavra dele daquele tempo. Porque eu acredito que assim, quando Jesus veio, aquele povo sofria demais. Aquele povo vivia uma perseguição muito grande, viviam várias pragas e várias moléstias atacavam eles, né? E quando eles encontraram Jesus, a mensagem de Jesus, eles se libertaram. É por isso que Jesus fala ainda que ele veio para libertar, e é verdade, ele veio libertar. Ele libertou eles dessa escravidão, a escravidão do medo, a escravidão do pecado, a escravidão do medo de morrer, do medo das pragas, do medo de tudo, de viver amedrontado, uma vida amedrontada, né? Esse povo havia sofrido demais e Jesus libertou eles disso. Essa certeza, eu acho que foi o sustento no coração de todos aqueles que estavam com Jesus, quando Jesus foi crucificado e permaneceram ao lado dele, ao lado da mãe dele, ao lado das pessoas de Jesus naqueles dias até a ressurreição, até o cumprimento da promessa. E eu vejo assim que, cara, muitas pessoas não tinham consciência disso, como Pedro. Eu me lembro de Pedro indagando Jesus sobre tudo, e Pedro falou: "Mas Senhor, eu não entendo". E Jesus falou assim: "Não, fica calmo, você não vai entender agora. Eu vou mandar o Paráclito, ele vai fazer você entender. Ele vai fazer você ter essa consciência, ele vai fazer você entender todo esse tempo, por que que eu tive que sofrer, o porquê que eu tive que ir ao Calvário, o porquê que eu tive que morrer". Então, fazendo o link com a morte de Jesus, com a crucificação dele e a ressurreição, com um milagre da Santa Cruz em Roma, livrando a peste, e o milagre que nós precisamos no dia de hoje, que nós estamos precisando nesse tempo de hoje. Para mim, o maior milagre que nós precisamos nesse tempo de hoje é fazer com que os católicos, eu falo pelos católicos, não vou falar sobre os outros, mas principalmente os católicos, eles assumam o lugar deles no reino e assumam o lugar deles quanto família de Jesus, quanto pessoas que realmente acreditam que Jesus morreu, desceu aos infernos, entendeu? Pegou a chave da condenação e ressuscitou ao terceiro dia. Se nós católicos nesse tempo, essa semana é principalmente para isso, para a gente refletir sobre isso. Se nós verdadeiramente acreditamos nisso, eu acredito que com a mesma fé que o Papa e toda a Igreja expulsou a praga daquele tempo de Roma, nós também expulsaremos essa praga desse tempo de hoje. E pode vir coronavírus, pode vir peste negra ou qualquer outra coisa. Isso tudo é passageiro. Jesus provou aquele dia que a morte é passageira. Que a morte era a coisa que todo mundo tem medo, né? Existe um ditado por aí que as pessoas falam: tudo na vida tem jeito, menos para a morte. Mentira. Nós que acreditamos em Cristo Jesus, sabemos que para tudo tem jeito, inclusive a morte. Essa é uma certeza, Denis, que eu acredito que Deus está permitindo que essa praga venha sobre nós para fazer os cristãos acordarem, para fazer a gente abrir os olhos, entendeu? Nesse momento aqui, tá acontecendo muitas lives, milhares de lives. Você abriu o Instagram agora, tá acontecendo milhares de lives. Verdade. E as pessoas estão falando de um monte de coisa. Só que você, o Geração Aleluia, as pessoas da sua missão,
As pessoas da minha missão, da Colo de Deus, nesse momento estão aqui agora, fazendo algo que talvez elas não estariam fazendo se não tivesse acontecido uma moléstia dessa sobre a vida, sobre a terra. Talvez a gente estaria cuidando de outras coisas. Mas agora a gente está fazendo isso. A gente está se unindo. A gente está abrindo os olhos. A gente está meditando. A gente está meditando sobre o tempo que nós estamos vivendo e meditando sobre o que, que Deus quer do nosso coração. O que, que Ele quer de atitude genuína do nosso coração nesse tempo. E foi isso que Ele falou para mim. Ele falou, Alex, eu preciso de vocês a mesma determinação que as pessoas que permaneceram no meu lado tiveram quando eu morri e desci aos infernos e resgatei e peguei as chaves da condenação e voltei de lá para poder se cumprir toda a promessa que meu pai prometeu. Denis, uma vez eu participei de uma só para finalizar. Não, relaxa. Tudo tranquilo. Mas, tá em casa. só para finalizar o raciocínio. Uma vez eu participei de uma homilia com um padre Dalmo, lá da paróquia Nossa Senhora Rainha, em Belo Horizonte. E era uma homilia de Páscoa. E ele encerrou essa homilia de Páscoa falando exatamente isso que eu falei, né, de um jeito mais simples. Ele disse assim, ó, meus filhos, se os católicos do mundo inteiro verdadeiramente acreditassem que uma pessoa veio, de que um filho de Deus veio, nasceu de uma mulher humana, pisou nessa terra, sofreu tudo que sofreu, morreu e 3 dias depois voltou a viver, se nós católicos verdadeiramente acreditássemos nisso, o mundo não seria como é. O mundo não seria como é. A igreja não seria como é. A missão de Jesus e a missão do evangelho no mundo não estaria tão deturbada como ela está hoje em dia. Ela não estaria tão suja, poluída como está hoje em dia. Cheio de segundas intenções, de segundos interesses, cheio de coisas por detrás da verdade. Nós estamos aqui, Denis, dentro de casa, trancados, entendeu? Do mesmo jeito que os discípulos ficaram quando Jesus morreu, com medo, perdendo a esperança. O que nós temos que fazer, cara? Nós temos que acreditar. Nós temos que voltar o nosso coração para Deus. Nós temos que acordar desse marasmo que nós, católicos, estamos vivendo. Do marasmo que todo mundo tem vivido. É muito bonito postar e falar que é de Deus. É muito bonito viver a vida. Mas e agora que você perdeu a vida, perdeu a liberdade, perdeu tudo? E agora? É a oportunidade que nós temos de provar verdadeiramente que nós encontramos a salvação da nossa vida, que nós encontramos o motivo da nossa vida. Isso é muito sério. Quando você me passou o tema, eu fiquei completamente desesperado. Porque eu falei, isso aqui é a chave do começo de tudo. Foi a chave do começo de tudo. Porque você já pensou se as pessoas tivessem desistido? Se os discípulos tivessem ido embora definitivamente? Cara, Jesus morreu, acabou. É isso que a gente está vivendo agora. As igrejas fecharam as portas. Não está tendo missa presencial. Não está tendo... Entendeu? Não tem mais um padre para eu ir lá agora me confessar. Eu tenho que ligar para ele. Eu tenho que... Entendeu? Tá difícil. A gente está preso. E agora? O que nós fazemos? O que fazer? Chegou a hora. Eu louvo a Deus pela sua atitude. Tem 16 pessoas só assistindo a nossa live, porque tem milhares de lives acontecendo. Mas, que essas 16 pessoas acordem, entendeu? Definitivamente para o chamado delas. Que elas se despertem. Juvesci, tá bom porque tá ruim. Se tivesse pior, seria melhor ainda. É assim que os filhos de Deus aprendem. Os filhos de Deus que seguem Jesus precisam subir no Calvário, precisam ser crucificados, precisam passar pelo período de espera e precisam ressuscitar com Jesus. Não tem jeito. E aí nós estamos vivendo essa oportunidade. Então vamos acolher o nosso chamado. Eu confesso para você que eu estava um pouco preocupado com um tanto de coisa que eu tenho que fazer aqui. E eu falei, meu Deus, cara, vai ter a live, eu acho que eu não vou ter tempo. Mas aí eu falei, não, cara, é prioridade. Eu preciso dar prioridade a isso. Eu preciso estar lá com ele.
Eu preciso estar lá com o Denis, eu preciso estar com os meninos. Não importa se tem 16 pessoas. Essas 16 pessoas podem mudar o mundo. Porque as 12 pessoas que esperaram enquanto Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia, mudaram a história da humanidade. E eu estou aqui por conta dessas 12 pessoas e você também está. E essas 16 pessoas que estão assistindo também. Então, isso é muito sério. É muito sério. A gente poderia até parar a live aqui, né? Porque você foi profundo sobre essa primeira reflexão, sobre esse primeiro momento. E toca muito, né? Porque se nós olharmos, eu particularmente, assim, Deus me trazia muito sobre a reflexão da via sacra, né? E eu fiz isso durante o dia, li algumas passagens, algumas coisas sobre a via sacra. Mas é muito profundo isso que você falou, porque é o tempo em que nós esperávamos há muito tempo. É bem. É, é uma situação em que, se nós olharmos para aquilo que o Papa falou e trazermos para a nossa realidade hoje, é a ausência da confiança que o Papa pediu, que Jesus pediu lá atrás. E hoje nós estamos, talvez, precisávamos de voltar ao nosso olhar para o que é de fato importante, né? E o olhar que de fato é importante hoje é voltar para olhar o sacrifício de Jesus. É ver o caminho que Jesus fez, é ver o sofrimento de Jesus ter parado, ter tido ajuda para carregar a cruz, ter caído com a cruz ao longo desse percurso até a crucificação e não ter nenhuma oportunidade de ter negado, né? Porque ele poderia ter negado a obra de um modo geral, se nós podemos pegar assim, ter dito que não era aquilo que ele queria lá quando ele teve contato com o Pai na oração, em que ele estava com o coração trêmulo, né? Com a sua personalidade foi colocada em xeque naquele momento em que ele disse: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. E esse caminho que ele trilhou depois disso, né? De ter dito para Pedro: olha, não, quando Pedro feriu o centurião, coloca aí a espada na bainha, ter colocado o nome dele por diversas vezes quando foi perguntado quem és tu, e ele disse, aliás, a quem procurais, ele disse que eu era o Jesus. Então é o tempo em que nós temos hoje, Alex, e aos que estão nos acompanhando, de sairmos de dentro da nossa casinha, né? De uma certa forma, né? Fica em casa, mas de sairmos de dentro das nossas aparências, das nossas limitações, do nosso comodismo, para de fato assumir o Calvário, assumir o sofrimento de Jesus, assumir o percurso, assumir os olhares das pessoas quando eles viram Jesus sendo crucificado, porque quando você falava, me via muito a memória de que as mesmas pessoas que levantaram os ramos, que significa esperança, que significa vitória, quando Jesus entrou no domingo, foram as mesmas pessoas que gritaram, logo depois disseram que soltem Barrabás, né? Foram as mesmas pessoas que olharam para os reis, para os imperadores da época, e quando ele disse, eu lavo as minhas mãos, foram as mesmas pessoas que ficaram caladas. E é um comportamento que nós estamos tendo hoje. Mas, felizmente, Deus tem nos dado esse tempo, né, de meditação, de preparação e, acima de tudo, de mudança de comportamento, para que a gente entenda o peso da cruz, mas, acima de tudo, que a gente carregue, de fato, a nossa cruz, né? Nós estamos tendo a oportunidade de cumprir o nosso chamado, Denis. Estamos tendo a oportunidade de viver verdadeiramente uma vida interiorizada e, ao mesmo tempo, um evangelismo com aquilo que a gente tem. Como Santa Teresinha teve a oportunidade de ser... Hoje ela é patrona das missões sem nunca ter saído do convento. Essa é a oportunidade que nós estamos tendo de também viver essa experiência missionária como Teresinha viveu, sem sair das nossas casas. E isso é muito... Cara, é uma oportunidade valiosa, é uma oportunidade grandiosa. Eu estava conversando há uns dias atrás, eu também participei de uma live com um amigo meu, o Ed, lá de São Paulo. E a gente estava conversando e falando sobre isso tudo, e agora que você comentou sobre o caminho, sobre o Calvário de Jesus ali, eu me lembrei daquilo que a gente conversou, daquilo que a gente partilhou.
em um dado momento, a gente se lembrou de Cirineu, que, que esse é um medo de todo mundo. É um medo de todo mundo, assim, ó. O medo de não saber o que fazer. É o medo eu preciso fazer a minha missão acontecer. Tá todo mundo tendo que ficar em casa. Todo mundo não pode fazer. A gente não pode sair. Mas o que que eu faço? Eu abro uma live, sei lá, faço alguma... Entendeu? A gente não sabe o que fazer, mas, a gente precisa fazer. A gente precisa fazer mesmo sem saber. A gente precisa começar fazendo aquilo que vem no nosso coração, que é o nosso chamado. Cirineu é assim, ó. Ele saiu da casa dele para ir até o templo para se banhar no sangue do cordeiro, porque essa era um rito tradicional daquela época. Na semana da Páscoa, os judeus eles iam no templo, porque lá no templo, onde acontecia o sacrifício, o ancião ele molhava a esponja, lá, as folhas de sangue do cordeiro e aspergia sobre o povo, para o povo ser purificado dos pecados. Esse era o rito que acontecia lá. Então, quando o Simeão saiu, ele saiu de casa para fazer isso. Ele saiu de casa para ser purificado dos pecados, para ir até o templo, para ser sujo do sangue do cordeiro e ser purificado dos pecados dele, poder viver uma Páscoa em paz na casa dele, na vida dele. Na metade do caminho, ele se deparou com um alvoroço, com uma confusão. E se deparou com Cristo lá, sendo esquartejado, carregando a cruz e sendo molestado pelos soldados, apanhando. E todo sujo de sangue, todo ensanguentado. Aí eu imagino a cena. E ele querendo passar pela multidão, mas não conseguia, por conta do tumulto. Então o soldado disse para ele, ó, ajuda ele a carregar a cruz. Ele disse, não vou. Que parte que eu tenho com ele? Eu não tenho parte nenhuma com ele. Meu Deus, que inocência, né? Que parte que eu tenho com ele? Não tenho parte nenhuma com ele. Por que eu tenho que carregar essa cruz? Ele é um criminoso, eu não sou. Só que o soldado falou, não. Ou você carrega, ou vai ter o mesmo destino que o dele. Aí ele foi lá e olha o que aconteceu. Eu imagino ele abraçando a cruz e abraçando Jesus ao mesmo tempo, assim. E se sujando com a cruz ensanguentada e com o próprio sangue de Jesus, assim, se sujando do sangue do Cordeiro e tendo os pecados purificados. Do mesmo jeito que ele saiu da casa dele para fazer aquilo que ele tinha que fazer, Deus fez com que a obra dele acontecesse. Fez com que aquilo realmente acontecesse. E aconteceu na sua forma mais pura e fiel da palavra. Ele fez exatamente aquilo que ele tinha que fazer. E isso vale para nós, Deus. Vale para todo mundo. Vale para as pessoas que estão ouvindo essa live. Cara, se você tem qualquer chamado, qualquer ministério, não deixe de exercer nesse tempo. Não fique parado. Vá fazer o que você tem que fazer. Não, cara, quem vai dar do jeito da situação acontecer, do jeito que tem que acontecer, é Deus. Ele me perguntou num dia lá, o Ed me perguntou um dia se eu tinha medo. E eu falei, cara, eu tenho medo. Eu tenho medo, só que um dia eu saí da minha casa para me banhar no sangue do Cordeiro e ter meus pecados purificados. E Deus me jogou para o Calvário, me jogou ali para o caminho com Jesus e me pediu para abraçar a cruz. E nesse momento eu estou abraçando a cruz ainda. Nesse momento eu estou fazendo isso. Então nós, Denis, nós não temos dimensão daquilo que Deus pode fazer através de nós, através do Juveci, através da Tamires, através do Denis, através da Missão Aleluia, através da Cola de Deus, através de qualquer coisa que nós formos fazer nesse tempo. Ele que vai tornar poderoso essas ações, tornar poderosas essas ações através desse pequeno esforço, desse pequeno gesto de ir ao encontro da vontade de Deus, do chamado de Deus. Eu acho que é isso, cara. E tem esse mesmo olhar, né, não só o de Simão Cirineu, como também eu trago à memória os dos discípulos. Porque muitos de nós caminhamos durante muito tempo com Jesus, né? Quando a gente teve nosso encontro pessoal, talvez no EJC, talvez no acampamento, dentro das nossas realidades, né? Talvez no show da Cola de Deus aqui em Teresina, talvez cada um na sua realidade.
Mas, assim como aconteceu com Pedro, quando negou 3 vezes, talvez seja essa a mesma atitude que muitas pessoas estão tendo, de ver o sofrimento de Jesus, de ver o peso que ele está carregando, não só o peso dos nossos pecados, mas também o peso físico da madeira. E nós estamos negligenciando esse tempo. Eu até falava isso ontem para os meninos, que o que tem incomodado muito meu coração é que a gente está numa... Nós estamos parados dentro das nossas casas. Se é um tempo em que Deus nos chamou para nos preparar para a experiência com o Espírito Santo, e aí eu falo a experiência de avivamento, a experiência de Pentecostes, nada mais justo do que nós aproveitarmos esse tempo para organizarmos as nossas vidas, mas organizarmos também a nossa obra. Né? Eu tenho tido esse incômodo, porque eu tenho visto muitas pessoas perdendo tempo com coisas que não têm, sabe, muita importância. Com todo respeito, cada um dentro da sua realidade. Mas nós precisamos ver como tem sido a condução da nossa vida, como tem sido a condução do nosso esforço, para que de fato a gente consiga destinar o tempo necessário, não só para a meditação da palavra, mas para a reconstrução desse altar de adoração, para a reconstrução dessa obra e para a minha participação nessa obra. Não é tempo de ficar dentro das nossas casas e achar que a oração ela só é somente falar e não agir. A oração, como São Paulo nas cartas ele falava bem sobre isso, né? De não é somente fazer ter o nosso momento ali com Deus, mas de praticar aquilo que nós aprendemos com Deus. Então aproveito a oportunidade, eu sei que eu tenho muitos filhos espirituais aqui do Aleluia que estão nos acompanhando, mas fica o recado, né? Tem incomodado muito meu coração nesse tempo com relação a não negligenciarmos a experiência que nós tivemos com Jesus. E a experiência que nós tivemos com Jesus, ela precisa perdurar desde o momento em que nós tivemos até o momento de sofrimento, para olhar a ressurreição que vai acontecer. Dar o aleluia verdadeiramente, o aleluia genuíno que a gente precisa dar no findar dessa obra. Cara, eu fico muito com o coração muito mexido, muito mesmo. Eu fico quebrantado, essa é a palavra, em ver o mover de Deus, sabe? Em ver o Espírito Santo, cara, incomodando mesmo os filhos de Deus, incomodando mesmo você. Você falou muito bem, você tem os filhos espirituais, você tem uma responsabilidade com eles, você não pode ficar parado e você não pode deixar com que eles fiquem parados mesmo, cara. Eu estava conversando hoje com um irmão meu aqui, conversando sobre a situação de alguns irmãos que estão muito tristes nesse tempo, porque eles estavam acostumados a fazer muitas coisas e agora eles estão tão chateados, estão depressivos, porque não estão fazendo, não sei o quê. Mas eu virei e falei, cara, mas por que que eles não estão fazendo? O que que está impedindo eles de não fazer? Eu sei que a obra depende também de ter o missionário na rua e tudo mais, mas, cara, esse é um tempo em que nós precisamos reaprender a nossa total dependência do Espírito Santo, principalmente. E nós precisamos reaprender e reavaliar o nosso conceito sobre, cara, sobre evangelização, sobre, sobre como fazer a mensagem de Deus não parar. Porque já pensou, cara? Eu falei para ele, cara, a missão de um missionário é fazer a missão acontecer. A missão de um evangelizador é pregar o evangelho. Santo Antônio falou, cara, se vocês não querem escutar o evangelho, eu vou pregar para os peixes aqui agora. Eu vou pregar para eles, entendeu? O que que impede você de... Tá acontecendo agora, até falei com eles, eu falei, gente, tá acontecendo muitas pessoas fazendo uns sarais nas varandas, né, cantando, fazendo tudo mais. Eu falei, cara, o que que impede a pessoa de... eu não sei cantar, eu não sei fazer nada. Meu, vai pra varanda, entendeu? Começa a ler ali a palavra de Deus, começa a mandar uma mensagem de esperança, falar do reino de Deus, falar do amor de Deus, falar que existe esperança, falar que existe uma saída, entendeu? Que as pessoas não precisam ficar deprimidas. O meu grande medo Claro. nesse tempo é exatamente isso, do quanto as pessoas vão ficar deprimidas, porque estão presas dentro de casa, porque não estão vivendo a vida como ela é. E isso acontece também no coração dos evangelizadores, dos servos de Deus que estão presos em casa e não estão podendo fazer a missão acontecer. Mas, cara, a gente tem que fazer a missão acontecer.
Se não tem para quem pregar, pregue para você mesmo, entendeu? Se não tem para quem fazer, faça para você mesmo. Salvando a sua alma, cara, você lá na frente vai salvar muitas outras. Só que nós precisamos amadurecer, Denis. Esse é um tempo que Deus está nos dando para a gente amadurecer. É um tempo que Deus está dando para o Geração Aleluia, para o Geração Aleluia amadurecer. Vocês voltarem. É isso que você falou no começo, cara. Voltarem para dentro de si. Fazer essa autorreflexão sobre tudo. Sobre a missão de vocês. Sobre como vocês estão fazendo. Para que a partir do momento em que vocês forem para a rua novamente, cara, vocês estejam bem mais preparados. Vocês estejam bem mais com o coração aberto, entendeu? Nada melhor do que um choque desse para fazer as pessoas acordarem, entendeu? Para fazer as pessoas abrirem os olhos para aquilo que importa. Então, eu vejo que Deus ele vai fazer muito. Ele já está fazendo muito nesse tempo, na obra de vocês, na obra da Colo de Deus, no nosso coração. Nós aqui nos nossos grupos internos, a gente tem falado muito, gente, eu acho que a gente vivia muito parados. A gente fazia muita coisa, certo? Fazia. Mas, cara, a gente poderia ter feito muito mais. Hoje a gente observa o quanto que a gente poderia ter feito. E a gente está chegando nessa conclusão, vivendo essa experiência de dificuldade. E vocês também, acredito que estão chegando nessa conclusão de que vocês podem fazer mais, de que vocês não são só... não é só isso, o Geração Aleluia não tem só isso para dar, ela tem muito mais, porque o Geração Aleluia, ele é uma missão que veio do coração de Deus. E se veio do coração de Deus, cara, não tem fim, entendeu? Se vem do coração de Deus, não tem limites. Jesus, quando ele sentou ao poço com a samaritana, ele falou para ela, falou assim, ó, se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Se você beber dessa água que você está me dando, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da minha água, da água que eu tenho, você nunca mais vai ter sede. O que Jesus estava falando? Jesus estava falando sobre abundância. Jesus estava falando sobre eternidade. Sobre, entendeu? Então, se ele está falando sobre abundância e eternidade, por que, Denis? Nós ainda estamos vivendo na mediocridade. Nós ainda estamos acanhados. Nós ainda estamos com medo. Jesus ressuscitou, cara. Entendeu? Ele venceu a morte. Ele já venceu. E nós ainda vivemos a vida como ratinhos com medo. Com medo do coronavírus. Com medo, ai meu Deus, fechou a igreja. Agora, o que eu vou fazer? Meu Deus do céu, cara, a igreja é você. O próprio Papa falou na homilia. A igreja somos nós. A igreja nunca fecha. Porque a igreja é o povo de Deus. Eu vi outro dia uma reflexão do Frei Gilson, ele dizendo assim, tem muita gente vivendo o Calvário na ressurreição. Vivendo a realidade de Calvário, a realidade de sofrimento, e não consegue, de fato, olhar a ressurreição. Voltar o olhar para a glória. E é incrível como nós estamos, e eu bato muito nessa tecla, porque eu acredito muito que a construção da oração genuína, ela, claro que passa pelo sentimentalismo, claro, né? Mas não é só isso. A condução da nossa oração, ela precisa entender, e aí Santo Inácio de Loyola tem nos ensinado nesse tempo, que a gente precisa encontrar a Deus, seja lavando um copo, né? Varrendo, vocês que vivem na comunidade de vida, na realidade comunidade de vida, vocês sabem muito bem sobre isso, né? Davi Metanoia, abraço para ele, fundador lá da missão, né? Aproveitar esse tempo para olhar a simplicidade do seu dia, ver Deus agindo ali numa brincadeira com um sobrinho, com um filho, olhar Deus agindo quando você está fazendo os afazeres de casa. E a gente acaba perdendo essa essência da nossa oração, porque a gente espera o místico, espera o espetacular, espera o esplêndido, e a gente esquece de ver Deus na simplicidade. E aí esse olhar, né, de Calvário, de ver, porque acredito que também aconteceu muito no coração de muita gente, era esperar ver a glória de Jesus como um super mágico, né, que ele saísse dali e tal, carregando a cruz, vou subir aqui para mostrar para as pessoas quem eu sou, porque ele ressuscitou Lázaro, como a gente viu recentemente, ele curou o cego, curou as pessoas, e muita gente ainda duvidava, né? Muitos vamos levar a morte porque ele vai tirar o poder da gente, sem esquecer de olhar a simplicidade de Jesus, né? A simplicidade que ele passava até no momento em que estava carregando a cruz, e muita gente, não era só naquele tempo, né, como a gente vê nesse percurso do Calvário, como ainda hoje,
As pessoas esperam algo espetacular para que de fato aconteça a conversão do seu coração. E aí fica essa reflexão, né, para esse tempo. Que a gente saia dessa visão, a visão do espetacular, e passe até a visão de Nossa Senhora, né, que mesmo de longe Uhum. admirou todo o percurso do Calvário e a liturgia, né, a Bíblia nos ensina muito sobre isso, guardava tudo no coração, guardava todo esse percurso de sofrimento do filho e de sofrimento de choro humano no coração, mas que a gente não largue o olhar da simplicidade, o olhar que nos carrega de fato para a cruz e ressurreição. Se nós olharmos como de fato a multidão estava olhando, esperando Jesus criar ali uma ação mirabolante, a gente vai se perder e não vai ver. Não vai ver Jesus passar pelas nossas vidas. Falou de Nossa Senhora, já fico com o coração assim, ó. Cara, isso que você falou, cara, é exatamente. É comparar o erro de Judas com as glórias de Maria. Porque Judas Iscariotes, ele era de uma família tradicional, muito religiosa. E quando o Império Romano veio e tomou Jerusalém, tomou todo aquele território, o Império Romano dizimou a família e, e toda a herança hereditária de Judas. Então ele ficou sem ninguém. Ele era uma pessoa sozinha. E ele era uma pessoa completamente ferida com tudo, com a vida, entendeu? Por conta de tudo que o Império Romano fez. Então Judas, ele tinha uma ferida muito grande no coração dele. E quando ele soube que tinha um Messias, as pessoas falavam, não, é o Messias. Então ele quis saber quem é. E ele foi atrás de Jesus, ele se tornou um discípulo de Jesus, ele escutava tudo que Jesus fazia, ele estava ali sempre colado com Jesus, só que, entenda bem, a motivação de Judas não era uma motivação sadia, não era uma motivação santa, não era uma motivação de Deus. A motivação de Judas sempre foi vingança, sempre foi, cara, quando ele percebeu que Jesus era mesmo filho de Deus, e ele chegou à conclusão de que você falou, nossa, ele viu todos os milagres, ele viu Lázaro ser ressuscitado, ele viu tudo acontecer. Então Judas, diante da Santa Ceia, quando ele viu aquilo, ele falou, meu Deus, ele é mesmo o filho de Deus. Só que no coração de Judas, ele queria que o rei viesse destronar os poderosos e exaltar os humildes. E na cabeça dele, ele era uma pessoa humilde, ele era uma pessoa injustiçada na vida. Como às vezes de fato sim, mas não é esse o sentimento que deve nos motivar. E foi esse sentimento que motivou Judas a ir até o templo e entregar Jesus, entregar a localização de Jesus e trair Jesus. Conta alguns contos apócrifos de que o arrependimento de Judas foi tão grande que ele chorou sangue depois de ter entregado Jesus e percebeu que Jesus não lutou, Jesus não relutou, não reagiu. Jesus, pelo contrário, quando Pedro foi lá e cortou a orelha do soldado, ele falou, não faça isso, tá maluco? Não é isso, não é essa a vontade do meu pai. Você não entendeu nada, Pedro. Fica aí, calma aí que você vai entender mais. Então ele foi lá e curou a orelha do soldado, fez o soldado se converter também. Mas, cara, no coração de Judas, ele queria ver Jesus se erguendo como rei, destronando os poderosos, acabando com o Império Romano, vendo a glória de Deus acontecer, entendeu? E as promessas. Então nós, às vezes, temos o coração muito de Judas. Só que você deu a chave. Nós precisamos abandonar o coração de Judas. Que Judas não é só a pessoa que traiu, mas Judas é a pessoa que traiu Jesus e que tinha motivações de vingança no coração. Então nós devemos abandonar esse tipo de coisa, esse tipo de motivação e nos agarrarmos a quem? Nos agarrarmos à Virgem Maria. A Virgem Maria que tinha todos os motivos do mundo para se revoltar com tudo, se revoltar até com Deus. Porque, pensa bem, meu Deus, você me deu um filho, me deu a glória de ser mãe do Salvador e agora você permite que ele sofra tudo isso, que ele passe por tudo isso. Então, ou seja, só alguém com o coração muito, muito conectado com Deus, só alguém com o coração e a humildade de Maria para saber viver esse tempo. O tempo de ver o sofrimento, de ver as pessoas sofrerem, de ver tudo acontecer. Hoje eu fiquei muito mexido com o número de pessoas aqui. No Paraná já são 9 mortos pelo coronavírus. 9 pessoas que morreram. Tem uma enfermeira que está doente e está em estado crítico aqui.
E eu pensei, cara, nós precisamos ser como a Virgem Maria, de ver o sofrimento, de ver e de entender de que, cara, a vontade de Deus ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Se nós soubermos tomar o nosso lugar, se nós soubermos esperar, se nós soubermos ter um coração paciente como a Virgem Maria e não ser impaciente, não ser ganancioso, não ser da vingança como Judas. E é um erro, Denis, que todos nós estamos sujeitos a cometer. Eu, muitas vezes, me peguei em situações em que eu estava, cara, estava sendo inclinado por motivações erradas. Eu falei, cara, tá errado isso aqui. Isso aqui não é de Deus. Eu tô indo lá fazer isso, mas não tá certo. Peraí, vamos voltar. E qual que é o segredo? O segredo é olhar para a Virgem Maria. O segredo é olhar para ela, a posição que ela tomou, todas as atitudes que ela fez. É olhar para ela e pedir, mãezinha, me ajuda. Me ajuda a ser humilde, me ajuda a ser dócil, me ajuda a ser sensível ao mover do Espírito Santo. Porque, Denis, sem isso, a gente não consegue. Sem isso, não adianta as pessoas meterem um pau em Judas e falar que ele é ele, porque nós somos muito Judas. Nós somos muito. Nós precisamos de ajuda. Me recordou muito, Alex. Eu só gostaria que a gente estendesse um pouquinho sobre a questão da personalidade, né? Principalmente da última ceia, né? Em que nós olhamos a realidade de tantos e tantos, principalmente dos 12 que estavam com Jesus, e eles não conseguiram entender a proposta de Jesus, né? Tiveram essa dificuldade. Tanto é que Jesus fala sobre para onde eu vou, vós não podeis ir. Ainda sobre a imaturidade de oração dos discípulos. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade que você falou de Nossa Senhora, e ainda nesse mesmo campo, se nós pegarmos todas as aparições de Nossa Senhora durante todo esse tempo, né? Em Fátima, para Bernadette, para tantas pessoas, como aconteceu essa falta de tempo e essa impaciência das pessoas, que muitos foram chamados de mentirosos, e aí olhando para os três pastorinhos foram presos, né, por até uma realidade em que hoje é quase inconcebível na nossa sociedade, ver crianças de 7, 6, 7 anos presas. E nós tivemos isso na história para que eles negassem a existência de Nossa Senhora, a presença de Nossa Senhora. Só para contextualizar, né, que essa falta de paciência das pessoas, essa impaciência, esse corre-corre das pessoas tem feito com que a gente não olhe mais e não guarde o que é necessariamente preciso ser guardado no coração. E aí não só eu trago os pastorinhos, como trago também Bernadette, que dentro do convento, né, em Lourdes, também teve a mesma realidade, e tantas outras, né, que passaram por essas situações. Exatamente. O índio em Guadalupe. O índio em Guadalupe, eu estava tentando recordar o nome dele aqui, por isso que eu acabei não citando. Eu também não lembro o nome dele. Eu queria aproveitar a oportunidade para a gente ler os comentários que já foram feitos na live, porque daqui a pouquinho, quando ela encerrar, aí a gente vai perder todos os comentários. Aí a gente volta e fala mais um pouquinho sobre a personalidade dos discípulos aí, diante dessa experiência de Calvário, tá bom? Okay. Eu vou tentar fazer esse negócio aqui, porque eu sou meio ruim de... Pera aí, vai dar tudo certo agora. Ai, Jesus, eu não disse. Calma. Eu vou fazer de baixo para cima, para ser mais... A Tamires falou, e o mais sensacional é porque mesmo Judas sendo assim, Jesus acreditou nele e deu oportunidade para a mudança até o último segundo. E eu tenho certeza de que Jesus ia perdoar Judas, se Judas tivesse pedido perdão para Jesus. Só que Judas ficou tão perturbado e tão atentado pelo demônio. Cara, eu acho que aquele filme, A Paixão de Cristo, retrata muito bem o que se passou na cabeça e no coração de Judas naquele tempo. E ele ficou tão perturbado e ele se entregou que ele se suicidou, que ele se matou. Mas eu acredito na misericórdia, que se ele tivesse chegado aos pés da cruz mesmo ali e pedido perdão a Cristo, Cristo teria perdoado ele. Porque esse é Jesus, cara. Quantos de nós já não traímos Jesus por tão menos do que um pacote de moedas? Eu muitas vezes traí Jesus por muito menos coisa. Então, e ele sempre esteve lá para me perdoar. E é isso mesmo, Tamires, você tem toda a razão. Jesus, ele nunca desiste de ninguém. Ele sempre acredita. Ele nunca desiste. Ele não desiste de você que está assistindo essa live e que acha que Jesus desistiu de você. Cara, ele não desiste de você. Nunca.
Nunca. Não existe pecado debaixo dessa terra, debaixo desse céu, de que Deus não conheça. Ele conhece. E Ele está dizendo que Ele não desistiu de você. Então se arrependa do seu pecado e volte seu coração para Jesus agora. A Railane falou buscar novas formas de evangelizar e de nos evangelizar. E falou assim, um pai recebido puxão de orelha. E foi ao vivo puxão de orelha, viu? A Thaís falou, Jesus desceu da cruz para nossa salvação, tomou nossas misérias. Pelo seu amor por nós, para nos ensinar a ter paciência, a suportar com resignação as misérias temporais. Deixa eu ver se botou recebido com sucesso. Francisco Ares falou, foi preciso uma pandemia para todos nós aprendermos a importância do amor no trabalho, governo, família, amigos e vida. O Dean colocou, a gente reclama muito diante do sofrimento e esquecemos de louvar porque só olhando para o lado ruim, precisamos entender verdadeiramente o que o sofrimento também é oportunidade de santificação. A Marina colocou, é justo que eu me vista quanto a dor, que é o trecho da canção tocada, né, pela Colo de Deus, e também o trecho da Bíblia. A Monique colocou, que orgulho de você, Alex. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Deixa eu ver se tá bom porque tá ruim. Seria melhor se tivesse pior. É a frase de santo dele. E ele colocou aqui os últimos comentários, né? É o Juan Diego, verdade, viu, Thaís? Que é lá em Guadalupe. Se ele esperar 3 dias, só 3 dias, eu só queria estar lá para avisar Judas antes dele se matar que ele podia esperar só mais 3 dias. Verdade, para ver a ressurreição de Jesus, né? Misericórdia do Senhor são as causas de nós de não sermos consumidos. E o querido da paz colocou, e Jesus não nos dá uma cruz que não possamos carregar. O Joveci mais uma vez comentou e disse, eu ainda vou ser santo um dia. Vai estar lá na minha ladainha, tá bom? Porque tá ruim, seria melhor se fosse pior. Acredito, com certeza. Eu queria trazer uma reflexão pegando do que você falou, Alex, com relação aos exemplos. Em especial do momento de preparação de Jesus antes dele ser crucificado, em especial o que a liturgia nos traz hoje, né, da última ceia, em que, olhando diversas realidades, olhando diversas personalidades, o olhar de Jesus para esse tempo em que ele teve de preparação e de conversão dos seus discípulos. Judas, por exemplo, né, nós tivemos Jesus dizendo, molhando o pão, entregando, colocando na boca de Judas e disse, vai depressa o que tu tens que fazer. A espera pelo lado financeiro, né, em que até os discípulos não entenderam o que de fato teria acontecido com Judas, mesmo Jesus falando, aquele quem recebeu o pão, tal. O olhar de João, que na minha concepção seria o discípulo mais amado do mestre, né? O olhar de Pedro, que eu imagino muito ver o olhar de Pedro, um olhar desesperado, tanto que bate, pergunta para ele quem é que vai trair. Mas acima de tudo também, um olhar que não é relatado, e aí São Luís Maria de Montfort traz muito sobre isso, né? Que Nossa Senhora queria ficar escondida e se apresentar somente para Deus, né? O olhar dela também diante desse desespero que a gente viu na última ceia, dessas coisas que aconteceram na última ceia, e até de Jesus também, por ter que passar por todo o sofrimento de cruz que ele tinha que passar. O quanto que nós, né, discípulos que tivemos o nosso encontro pessoal com Jesus, hoje, e na sua visão também de missionário, né, de olhar as pessoas, de olhar a condução das pessoas, qual seria o nosso olhar para esse tempo que nós estamos passando? Seria o de Pedro? Seria o de Judas? Seria o de João? Ou seria o de Nossa Senhora? E aqui eu trago os exemplos, mas nós podemos citar também os outros discípulos. Para mim, sem dúvida, o olhar de Nossa Senhora, sempre. O olhar de Nossa Senhora. Porque eu acho que Nossa Senhora, ela teve a oportunidade de
que nenhum outro teve, né? Ela teve a oportunidade de conviver com Jesus antes, de ensinar Jesus a falar. E Nossa Senhora passou por tudo isso, passou pela situação. E eu acredito que no coração dela deveria ser o coração que mais tinha direito de estar em colapso, que mais tinha direito de estar atribulada, nervosa. Mas mesmo assim, ela se manteve forte até o final, né? Ela ficou com Jesus até o momento da morte dele. Ela ajudou a descer ele da cruz, limpou tudo, limpou o corpo dele. E, cara, ela era a mãe dele. Ela era a mãe dele. E Ó, nós pode precisamos complementar. hoje nós precisamos nos preparar para o pior deles. Nós precisamos sempre ter um coração preparado para o pior. E o pior pode estar acontecendo do nosso lado. Eu falo isso porque nós temos um grande defeito de achar que o pior não vai acontecer com a gente. De que, cara, por exemplo, tá tendo essa virose, tá tendo essa pandemia, e a gente achar, não, comigo não vai acontecer. Ou com a pessoa do meu lado não vai acontecer. E isso é um grande erro nosso. Eu me lembro de um dia que, cara, há muito tempo atrás, a gente foi fazer uma viagem. E o meu pai, ele não tinha muita experiência na estrada. E aí a gente parou num posto, meu tio deixou o volante e falou assim, meu pai foi pegar. Aí a gente falou, pai, você não tem tanta experiência assim, você não acha melhor o meu tio terminar de levar e você pegar em outra oportunidade, tal, não sei o quê, o carro tá com todo mundo. E meu pai, não, imagina, tá tranquilo. Poucos, ou seja, ele pensou que com ele não aconteceria. Poucos quilômetros depois dali, meu pai capotou o carro, com todo mundo dentro do carro e, cara, só não morreu por um milagre de Deus. Depois eu testemunho esse milagre aí. Mas era para ter morrido todo mundo. Então nós temos um defeito de achar que o pior não vai acontecer. Não vai acontecer com a gente, né? E a gente leva isso para a nossa vida. E eu acredito que a reação de todos os outros discípulos quando viu que Jesus era mesmo o Messias, quando caiu em si de que, vai chegar a hora, entendeu? Chegou a hora, na verdade, né? Eu acho que todos ficaram um pouco com medo, ou todos pensaram assim, não, mas talvez comigo não vai acontecer, com ele não vai acontecer, com Jesus não vai acontecer com todo mundo. Mas Nossa Senhora, eu acho que ela viveu a Santa Ceia, e não só a Santa Ceia, ela viveu toda a vida de Jesus, já sabendo o que ia acontecer com ele. No meu coração eu tenho para mim, e tem santos que falam isso, né? Santos místicos que falam que Nossa Senhora, ela já sabia de tudo que ia acontecer com o filho dela, porque ela era uma alma muito conectada com Deus. É por isso que ela não é santa, ela é santíssima. Então ela já sabia o que ia acontecer. E ela já esperou o pior. Eu acho que Nossa Senhora era uma alma preparada, né? Não que alguém esteja preparado para viver esse tipo de situação, mas ela era uma alma mais preparada. E eu acho que, cara, a posição que nós devemos tomar, não só diante da Santa Ceia, ou não só diante dessa ocasião ou da ocasião que nós estamos vivendo, mas de qualquer coisa, nós sempre devemos estar preparados. Devemos estar sempre com o coração, cara, confiante em Deus, com confiança em Deus. Tem um santo que eu sou devoto, que é São Francisco Xavier. Aquele homem, ele era tão confiante de Deus, ele tinha tanta certeza naquilo que ele vivia, que nada parava ele. Ele precisou ir até um vilarejo para se encontrar com um padre, ele precisava encontrar com um irmão, na verdade, e ele não sabia onde o irmão morava. Ele foi perguntando no vilarejo, tá, onde que o irmão mora? Ele falou, não, fulano de tal é que sabia onde ele morava. Mas cadê fulano de tal? Ele morreu. Morreu tem 3 anos, sei lá, eu não me lembro bem. Mas ele, então tá bom, eu vou lá perguntar para ele onde que ele mora. Então ele foi lá, diante do túmulo, e ressuscitou um morto de 3 anos para perguntar, olha, onde que fulano mora? Que eu preciso ir lá. Então, ter uma fé tão grandiosa ao ponto de ressuscitar os mortos,
precisa estar muito preparado, precisa ter muita certeza, precisa ter muito coração conectado com Deus. E é algo que nós temos a oportunidade de viver nessa Santa Ceia dessa semana. Porque eu acredito, Denis, que essa semana vai ser uma Semana Santa diferente de todas as outras. Sem Pelo menos dúvida. para a nossa Sem dúvida. geração e para as gerações, né, que estão vindo, né, depois de nós e das que já foram. Mas, cara, é uma geração que nunca mais vai se esquecer dessa Santa Ceia, principalmente dos católicos, né? Nós vamos poder viver, nós temos a oportunidade de viver uma Semana Santa diferente, uma Semana Santa de reafirmar a certeza sem estar presente, uma Semana Santa de testemunhar sem estar lá na igreja, vivendo em nossas casas, né? Buscando comunhão com aqueles que estão perto de nós, da nossa casa, buscando comunhão com os nossos irmãos que estão longe, que estão em live. Esses dias eu participei de uma live de família com muitas pessoas ali. E eu falei, cara, a fraternidade que está rolando aqui, às vezes não rolaria se a gente tivesse feito um churrasco lá na casa de um parente. Às vezes as pessoas chegam no churrasco e elas já chegam assim pensando, nossa, eu já tenho que ir embora. Nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não posso estar aqui. E as pessoas acabam não vivendo a fraternidade, acabam deixando passar o tempo. E agora? Entendeu? Eu acho que se eu estivesse na Santa Ceia, eu teria o pensamento de Pedro. Eu seria Eu Pedro. vou, eu vou até aproveitar e colocar as pessoas que estão na live com a gente e não só trazer a visão da Santa Ceia, mas também trazer a visão do Calvário. Onde as pessoas que estão entrando agora, as pessoas que estão com a gente, eu gostaria que vocês comentassem aí qual lugar vocês estariam, não só na Santa Ceia, como também no Calvário, né? Qual lugar você estaria para ver Jesus passar? Né? E aí eu aproveito também a trazer Domingo de Ramos, né? Qual lugar? Qual seria o lugar? Nós estaríamos estendendo tirando a nossa camisa, colocando no chão para ver Jesus passando com aquele cavalinho, com aquele burrinho. Qual lugar você estaria para ver Jesus passar? Né? Aproveitem para comentar aí enquanto a gente vai continuando aqui a reflexão. Eu também faço essa mesma dinâmica, né? Talvez eu estaria ali no mesmo lugar de Pedro, né? Um coração com medo, um coração duvidoso, um coração não de dúvida de Jesus, mas assim do que poderia acontecer, porque a gente lembra que Jesus fez esse alerta a Pedro em outras oportunidades, tanto quando acabou nomeando ele como o primeiro papa, ele disse logo em seguida, né? Eu passarei por todo esse sofrimento, e aí Pedro acabou repreendendo Jesus sobre aquela preparação que ele estava fazendo com Pedro. Eu acho que na minha condição eu estaria muito no lugar de Pedro, sabe? No sentido de não ter tido a coragem de perguntar diretamente para Jesus, mas no sentido de querer entender, talvez sabe, nós estamos numa geração em que nós estamos vivendo um tempo de ansiedade. Nossa geração tem tido essa doença psicológica que tem aparecido muito, e a gente tem vivido na sociedade imediatista, né? E só quando você estava falando, né? Eu estava me fazendo recordar aqui que aqui o estado do Piauí nós temos em especial duas cidades que o turismo religioso acaba sendo muito forte, né? Que é Santa Cruz dos Milagres e Oeiras, né? Que nesse tempo de agora, eu, por exemplo, né, gosto muito de ir para Oeiras nesse tempo, porque a condução das orações, a missa, lá é muito forte o significado, né? A gente acaba mesmo se emocionando, chorando, como acontece o turismo religioso. E assim, a realidade de lá, eu vou trazer até comparado aqui com o sentimento das pessoas que reconheceram Jesus de verdade no Calvário. Muita gente tem tido sim, um sentimento de consternação, porque não tem vivido a Semana Santa tradicional. Lá tem um fogaréu, tem durante toda essa preparação de Semana Santa acontece esse tipo de coisa. E aí, conversando com uma pessoa, né, que é lá da região, ela falou muito isso, né, Denis? Olha, aqui as pessoas estão muito tristes, porque não é só a questão financeira, porque muitas famílias vivem do turismo religioso, mas também a mudança que a cidade não vai ver acontecer aquela Semana Santa que a gente tem
como tradicional. Então, você trazendo um pouco do sentimento de muitas pessoas, o sentimento nosso diante da realidade em que nós estamos passando, e que isso tem feito com que a gente não olhe o olhar de Jesus. Não olhe para o que Jesus tem feito nesse tempo dentro dos nossos corações, nas nossas vidas. Total. Quando você falou das pessoas com esse medo, né? Com medo do novo. E agora, meu Deus, não vai ter mais a Semana Santa, não vai ter mais aquilo. Essa geração é uma geração com medo. Pode falar que não, mas é. É uma geração que tem medo. É uma geração muito imediatista, que gosta das coisas prontas. E todas as vezes que as coisas não chegam um pouco prontas, elas não sabem lidar. E elas fogem para o medo, fogem, ou tentam outra opção, ou tentam algo diferente. E agora que a gente precisa reinventar e reaprender, as pessoas, principalmente dessa geração, né, de agora, estão tudo abrindo as pernas, estão tudo sofrendo, né? Meu pai falou isso para mim hoje, falou assim: "Nossa, meu filho, tá todo mundo sofrendo muito aqui em casa. Tá todo mundo muito desesperado com esse tipo de vida, com esse tipo de situação, ou seja, eles não sabem o que fazer, não sabem como que vai lidar, tá todo mundo com medo. Meu Deus, cara, e eu me lembro de estar conversando também com um irmão aqui, e a gente estava falando sobre esse tempo, sobre o medo também, sobre o que fazer e tudo mais. E aí, o medo dele era um medo de econômico, assim. Ele falava: "Cara, a economia vai quebrar e tudo vai perecer e não sei o quê". E eu e o medo dele era outras coisas. E ele falou assim: "Nossa, as pessoas vão começar a se sentir desamparadas, tudo mais". E aí ele começou a falar: "A gente precisa estar perto de pessoas que nos fazem bem, tudo mais", com medo. Ou seja, ele estava morrendo de medo de tudo, morrendo de medo da economia, morrendo de medo da pandemia, tudo dava medo para ele. E até eu me lembrei de uma reflexão de um padre que ele falou que o vírus que mais vai matar não vai ser o corona, vai ser o vírus do medo que paralisa as pessoas, do medo que faz as pessoas desistirem de viver, desistirem de tentar, desistirem de buscar algo novo, desistirem de refazer, de reinventar e tudo mais. Nós precisamos, como cristãos, Denis, eu falo por mim também, eu preciso muito acordar, cara. Eu preciso muito abrir os meus olhos para a necessidade desse tempo e fazer alguma coisa. E nem que seja o mínimo, nem que seja aqui no meu trabalho. Eu me lembro desses dias estar editando o áudio do Adoração na Nossa Casa é Assim. E, cara, deu muito trabalho. Essa semana também eu trabalhei aqui em casa todos os dias, até 1 da manhã, 2 da manhã, fazendo o álbum que vai sair nessa Semana Santa, né? Editando as músicas, preparando tudo. Esse é meu trabalho aqui na Cola de Deus hoje. E eu pensando, cara, quantas pessoas vão ter o coração atingido por isso aqui que a gente está fazendo? Quantas pessoas vão receber de Deus uma mensagem de esperança, uma mensagem de não ao medo, uma mensagem de não desistirem e tudo mais? E aí, isso me fazia ficar mais acordado, isso me fazia ter mais ânimo, isso me fazia ficar mais alegre, me fazia ficar mais feliz, me fazia ter mais disposição. Então, eu acho que se as pessoas que estão em quarentena, se nós pudermos, cara, essa semana, para com a sua família, reza o texto todos os dias, entendeu? Faz a via sacra dentro da sua casa, com as pessoas da sua casa, com as pessoas que estão com você. Não precisa você ir, abre, cara, pega lá o cronograma das missas que estão sendo televisionadas online, faz uma escalinha e fala: "Gente, ó, tal hora a gente vai parar pra gente assistir a missa online, depois a gente vai almoçar", o pessoal de casa mesmo, vamos almoçar juntos, vamos rezar a via sacra, vamos fazer a Semana Santa ser muito mais intimista, muito mais para dentro, muito mais para nós, porque às vezes é assim, pelo menos lá na minha casa era assim. Chegava a Semana Santa,
E aí todo mundo, nossa, que a gente tem que ir na missa. Aí ficava aquela briga. Os filhos não queriam para a missa, né? Uns não queriam ir para a Via Sacra, não queriam ir para o Beijo da Cruz, não queriam ir para as coisas que a igreja fazia, enquanto os pais ficavam brigando. Não, tem que ir, que não sei o quê, que não sei o quê. Só que hoje, não tem mais que ir até a igreja. A igreja são eles. Hoje eles precisam ser igreja dentro da casa deles. Então o que a gente faz? Cara, aqui não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Não vai ter joguinho no quarto, não, viu? Vai ter Via Sacra mesmo. A gente vai fazer a Via Sacra em casa, todo mundo junto. A gente vai rezar. Quer oportunidade melhor de converter a sua família? Quer oportunidade melhor de promover o reino de Deus, de promover essa Semana Santa, de fazer essa reflexão com as pessoas que são mais próximas de você? Não tem oportunidade melhor. Pelo menos eu não vejo uma oportunidade melhor. Então, nós precisamos divulgar isso para o mundo, Denis. Você precisa falar isso no seu grupo. Falar, gente, essa semana nós vamos fazer a Semana Santa juntos. Vamos fazer uma live, a gente vai assistir a missa tal hora. Vou mandar aqui, ó, essa missa aqui que a gente vai assistir. Essa celebração que nós vamos acompanhar. Nós vamos orar via sacra, vamos fazer uma live, vamos fazer qualquer coisa. Mas a gente vai estar junto. Porque estar junto, às vezes, não é só a presença, não é só estar ali vendo a pessoa. Mas estar junto, tá com o coração em comunhão. Quantas pessoas vão para a igreja, se abraçam no abraço da paz, mas eu vou lá na igreja, vejo o padeiro, o dono da padaria, abraço ele no abraço da paz. No outro dia eu vou de manhã, vou comprar um pão, não falo nem bom dia. Eu não falo nem a paz do Senhor, não falo nem a paz de Jesus para ele. Não desejo nem o amor de Maria para ele. Esqueço que encontrei com ele na igreja um dia anterior e não desejo o abraço da paz. Eu esqueço de viver e promover o reino de Deus. Cara, esse é o momento da gente fazer esse tipo de reflexão, voltar para dentro de si, amar as pessoas que estão dentro da nossa casa, amar as pessoas que estão perto da gente e promover o reino de Deus. Ter o olhar de Maria, não ter o olhar de Pedro, não ter o olhar de Judas, não ter o olhar de medo, fugir do medo. Foge do medo. Se você lava a mão toda hora, passa álcool em gel, usa máscara, faz tudo para evitar o coronavírus, eu te falo uma coisa. Faça 3 vezes mais para você fugir do medo, para você fugir da ociosidade, para você fugir do comodismo. Porque esse é um tempo assim, ó, de que tem gente que tá em casa. Aí agora uns vão receber o auxílio do governo. Aqui na Comunidade de Vida, como todo mundo é desempregado, todo mundo fazendo cadastro para receber o auxílio do governo. Mas você quer receber o auxílio do governo para ficar em casa? Não é. Quem em Comunidade de Vida vai receber o auxílio do governo, vai ajudar a pagar as contas. Mas mesmo assim, você não vai ficar em casa. Você não vai ficar em casa sem fazer nada. Você vai viver a Semana Santa. Vai viver a sua Semana Santa mais interiorizada e mais de Jesus da sua vida. Se você quiser. E voltar, né, Alex? Eu até falava disso na sexta-feira com o irmão Danilo, aproveitar, ele até entrou aqui na live junto com a gente, mandar um beijo para ele, pro irmão Danilo. Voltar para o passado, voltar para a igreja primitiva, onde as primeiras comunidades faziam tudo em comum, como falam em Atos dos Apóstolos, né? Retomar aquilo que a igreja nos ensinou desde os seus primórdios, que é a igreja templo físico, mas a igreja casa, que durante todo esse tempo, né, a gente acabou esquecendo, infelizmente, né? Sim. Se perdeu. O Papa Francisco falou isso na homilia, né? A oportunidade tava até de viver a igreja primitiva, ele falou. Eu até tinha quando você falava na live anterior sobre a Urbi et Orbi, né, que foi a bênção do Papa para não só Roma como também para o mundo. Eu peguei aqui os meus escritos, né? Porque eu tive que assistir 2 vezes, foi muito forte, foi muito emocionante. E eu tive que assistir pelo menos 2 vezes para eu poder rabiscar e escrever as frases do Papa e entender sobre esse tempo em que nós estamos passando, né? E aí você falou de medo. Você é meu favorito, Denis. Você é meu favorito na sua. Eu amo você. E aí ele falando sobre medo e temor, né? Que os discípulos, naquela oportunidade do Evangelho de Marcos que ele utilizou como reflexão, os discípulos sentiram medo. E é o que de fato nós estamos tendo nesse tempo. E por ausência ou por falta de intimidade com a palavra,
a gente não entende que nós precisamos ter temor, né, e não medo diante dessa realidade que nós estamos passando, né? E isso não estou aqui excluindo, pelo amor de Deus, aqui eu não estou excluindo as medidas de segurança orientadas pela Organização Mundial de Saúde, eu não estou falando disso, não. Estou dizendo que nós precisamos construir um coração temeroso, para não magoar de fato o coração de Deus, né, com as nossas ações. E aí aproveito para colocar aquilo que você falou agora há pouco sobre não perder essa Semana Santa e aproveitar essa intimidade que Deus tem nos dado, essa oportunidade de uma Semana Santa intimista que Ele tem nos proporcionado neste ano completamente diferente, mas que tem sido um ano de reconstrução. Ou até, como eu falava com o Max na outra oportunidade, a gente falava que era um tempo de preparação para o avivamento genuíno, né? Que a gente era retornar para dentro das nossas casas, fechar nossas portas, porque nós estamos com medo do que vai acontecer lá fora, mas acima de tudo de entender que há um propósito muito maior para esse tempo que nós estamos passando. Total. Hoje acabou o pó de café aqui da minha casa. E no prédio aqui, a gente tem uma da casa das meninas aqui da Comunidade Aliança, fica no terceiro andar, do mesmo prédio que eu moro aqui, né? E aí eu interfonei lá e perguntei, olha, vocês têm pó de café? E eu tô com uma visita aqui em casa, tô precisando fazer um café e tudo mais. E não dá pra mim ir no mercado agora, não tô preparado. E aí elas falaram, não, tem um pouco, sobe aqui pra pegar. E aí eu subi pra poder pegar. E eu fui observando, cara, em todas as portas do meu prédio tinha um terço pendurado. Tinha um terço pendurado na maçaneta do lado de fora. E aí eu falei, cara, foi preciso um vírus acontecer no mundo, uma pandemia, pessoas estão morrendo, nós estamos vivendo uma situação difícil, tem muita gente morrendo, muita gente sofrendo, e é perigoso, é muito sério, nós precisamos sim nos precaver, nos cuidar e tudo mais. Mas, mano, olha o coração dessas pessoas. Antes, essas portas estavam vazias, estavam lisas, só tinha maçaneta. Ninguém sabia que ali existia uma família cristã. Ninguém sabia que ali vivia um povo cristão. E agora todas as portas estão com um terço. Todas as portas estão blindadas, digamos assim, né? Estão com o sangue do cordeiro ali na porta para a doença não poder entrar. E aí eu fiquei pensando, cara, hoje nós blindamos a nossa porta, blindamos a nossa casa para a doença não poder entrar. Mas você já imaginou se na nossa vida nós blindássemos a nossa porta, blindássemos a nossa casa e a nossa família para o pecado não entrar? Porque assim, ó, essa doença ela pode tirar a nossa vida, ela pode nos matar, mas ela não pode nos tirar a salvação. Ela não pode nos tirar a eternidade prometida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode. O pecado pode. O pecado, se ele entrar, ele pode destruir a família. Ele pode destruir a sua alma. Ele pode te condenar ao inferno da ausência de Deus. Ele pode te condenar. E se nós levássemos a sério esse tipo de vida, se nós levássemos a sério esse tipo de consequência com relação ao pecado, do mesmo jeito que nós levamos a sério as consequências do coronavírus, meu Deus do céu, Denis, a gente estaria vendo muito mais milagres aí fora. A gente estaria vendo muito mais grupo de jovens, grupo de oração, grupo de membros da igreja avivados, né? Com o fogo descendo mesmo, com os milagres acontecendo mesmo, com as pessoas se convertendo de verdade. A gente estaria... esses dias eu saí em missão e os meninos estavam com medo de passar numa rua lá, porque diz que a rua era dominada pelos traficantes. E eu virei e falei assim, cara, quando foi que os filhos de Deus se tornaram esse tipo de gente? Esse tipo de pessoa? Quando foi que a gente A pessoa parou da de ser limitação, né? a pessoa da limitação? Nós estamos indo lá levar o amor de Deus. E, cara, nós precisamos ir. Nós precisamos fazer. Coloque um textinho na porta da sua casa. Faça o que estiver ao seu alcance. Olha a história daquele padre que pegou o coronavírus, que estava sendo tratado na UTI, mas como tinha poucos leitos, ele virou e falou assim, não, dê essa máscara aqui para os mais jovens, dê o respirador para eles.
Esse padre morreu. Gente, ele era um padre. Ele era um servo de Deus. Ele trazia a Eucaristia, ele trazia a confissão para nós. Ele aliviava a vida das pessoas e ainda assim ele morreu. Ele morreu por quê? Cara, ele morreu para essa vida. Ele morreu para as coisas deste mundo. Ele não morreu para a eternidade. Então nós estamos com medo de morrer. Só que nós deveríamos estar com mais medo de perder a nossa vida eterna, de perder a comunhão com Cristo, de perder a comunhão com o reino de Deus. É isso que a gente tem que ter medo. A gente não tem que ter medo do coronavírus. A gente tem que, cara, a gente tem que ir em encontro ao mandamento de não matar. Isso significa o quê? Cuidar da minha vida. Eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu tenho que ir no médico se eu tiver algum sintoma. Eu tenho que ligar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me proteger, eu tenho que proteger minha família, tem que ter álcool em gel sim, tem que lavar a mão sim, tem que fazer tudo sim. Mas, cara, isso não para aí. Não para. Porque eu tô fazendo. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero cumprir o mandamento de Deus. Entendeu? De não matar. Eu não posso matar ninguém, inclusive a mim mesmo. Eu não posso promover isso. Então esse vírus ele pode matar, então eu tenho que me proteger, porque eu tenho que honrar a Deus. Mas pelo amor de Deus, cara, eu tenho que querer muito mais a vida eterna. Tenho que querer muito mais a saúde da minha alma do que a saúde do meu corpo, do que essa vida aqui, do que as coisas que esse mundo tem. Observa bem, Denis. Parou tudo. Perdemos tudo. Não tem mais, cara. As fábricas estão paradas. As escolas estão paradas. O mundo parou. E nós ainda continuamos valorizando isso. Eu comecei falando naquela hora sobre o meu amigo de caminhada, falando sobre economia. E eu falei, cara, o dinheiro do mundo, ele não acaba. Você sabia disso? O dinheiro não acaba. O Banco Central, ele sempre contabiliza o dinheiro que estraga, ele contabiliza o dinheiro que estraga, ele contabiliza o número de pessoas que nasceu, e ele contabiliza também um número de produtos no mundo. Entendeu? Então, tem sempre dinheiro a mais sendo feito. Para quê? Para que sempre tenha dinheiro. Porque se tem um produto, tem que ter um dinheiro com o valor desse produto, para esse produto poder ser comprado por alguém. Isso é capitalismo. Entendeu? Tem que ter dinheiro. Então, dinheiro não vai faltar. Só que o que acontece? Por que dá ruim? Porque as pessoas são gananciosas. As pessoas são afastadas de Deus. Por isso que eu falo que a solução do mundo é Jesus Cristo. Porque a pessoa que tem dinheiro, o que ela faz? No momento de crise, ela guarda o dinheiro. Ela tranca o dinheiro. Aí o dinheiro não sai, não movimenta. E aí? E quem não tem? Quem não tem fica sem, meu filho. Quem não tem fica sem. Dizem que depois da crise de 29, se as pessoas que fossem ricas tivessem aberto mão de mais de 50% da fortuna delas e deixado distribuído dinheiro no mundo, para o dinheiro rodar, não teria morrido tantas pessoas como morreram depois daquela crise. Do mesmo jeito que nós vamos viver uma recessão grande no mundo, por conta desse vírus, por conta da paralisação da economia, vamos viver uma recessão muito grande. Mas nós cristãos, Denis, nós temos que promover a fraternidade nesse tempo. Nós temos que promover a comunhão. Partilhar tudo em comum, né? Partilhar tudo em comum, cara. Voltar às primeiras comunidades. Exatamente. Nós, a Colo de Deus, nós estamos passando aperto. Muito aperto. Vamos ter que fechar a casa, porque não tem dinheiro para pagar o aluguel. Não tem dinheiro para comprar comida. Só que, se chegar alguém na porta e falar assim, olha, eu tô sem comida na minha casa, da família, mano, você vai ver se a gente não vai lá fazer, entendeu? Se a gente não vai lá levar essa comida, se a gente não vai fazer acontecer. E esse é o espírito que nós cristãos temos que tomar nesse tempo. Cara, se você tem a mais, compartilhe. Compartilhe aquilo que você tem. Se você sabe da situação de algum vizinho que não tem comida, que não tem o que fazer, que não tem... Cara, marca a gente, entendeu? Vamos fazer uma campanha, vamos levar comida para ele, vamos levar cesta básica, vamos fazer acontecer. Não vamos paralisar o dinheiro, não vamos paralisar as coisas, não, porque essas coisas do mundo vão passar. As coisas do mundo são passageiras, mas a eternidade a gente perde por falta de atitudes assim. Atitude de ganância, atitude de rejeição. Cara, eu fiquei horrorizado vendo a cena das pessoas se batendo nos mercados, querendo comprar as coisas. Eu falei, meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Como que pode ser ignorante desse jeito, velho? Como que a gente se tornou esse tipo de pessoas? Como que a civilização se perdeu tanto assim? Como que um país
que se considera cristão na sua maioria, segue a Jesus Cristo, o Filho de Deus, que pisou nessa terra, curou todo mundo que passou por ele, fez milagre, entendeu? Distribuiu o pão, deu seu corpo, próprio corpo, morreu, foi flagelado, derramou todo o seu sangue, até a água, até sair água, por amor a nós. Ele fez tudo isso e ressuscitou no terceiro dia, morreu e ressuscitou. E nós, que nos dizemos seguidores de Cristo, não temos a coragem de compartilhar aquilo que nós temos nos nossos armários, que nós não temos capacidade de abrir mão de um pouco a mais que a gente tem, de dinheiro mesmo, de condição mesmo, para poder ajudar as pessoas que têm. Isso não é cristianismo, entendeu? Isso não é seguir Jesus. Isso aí é seguir outra coisa, menos a Jesus. Menos a Jesus. E nós precisamos, nós não podemos ficar calados, Denis. Não podemos. Geração Aleluia tem que levar a comunhão. Geração Aleluia tem que levar essa comunhão do reino de Deus para outras pessoas. Entendeu? Para ajudar quem está passando necessidade, porque esse mundo está doente. A humanidade está doente. Esse Brasil está doente. Entendeu? E nós sabemos a cura. A cura não é a vacina para o coronavírus. A cura se chama Jesus Cristo. O mundo continua precisando de Jesus e agora eu acho que precisa mais ainda. Mais ainda. É a hora dos filhos de Deus se levantar e falar, olha, existe esperança sim, viu, filho? Você pode até pegar um coronavírus da vida. Mano, eu vi uma cena de um hospital lá na Itália, lotado de doente. Aqueles de campanha, né? Tá lotado de doente, cheio de leito. E eu vi aquele hospital lotado de doente e eu vi um monte de enfermeiro, médico passando tal, e de repente eu prestei atenção. E eu falei, cara, não são enfermeiros. Não são só enfermeiros, são freiras. São freiras. Sim, Enfermeiras. sim. Que estão ali para ajudar. São irmãs de caridade que estão ali. Eu falei, cara, essa é a igreja que eu vivo. Essa é a igreja aí. É isso que a gente tem que viver. E fora disso aí, não é, entendeu? Essa vidinha de vamos fazer só live, de vamos crescer o número de seguidores, de vamos não sei o quê. Isso aí pra mim não é, cara, não é mesmo. E nós não podemos ficar, eu não fico calado, eu fico assim, ó, desesperado. Essa é a verdade, eu fico desesperado. Porque, meu Deus do céu, se as pessoas conhecerem mesmo o Jesus que a gente conhece, se as pessoas abrirem mesmo os olhos dela para esse Jesus, meu Deus do céu, não tem coronavírus que vai bater na gente não, cara. Não tem mesmo. E eu vou até aproveitar a oportunidade, né, para trazer uma frase de Santa Teresa de Calcutá, né, que ela fala que temos que ir em busca daqueles que estão, claro, vivendo o processo da fome, mas muitos também estão por falta, estão com fome de amor, com fome de um abraço, com fome de uma palavra de fraternidade, uma palavra de consolo. E aí a gente não pode, de fato, se prender, como o Papa Francisco nos orienta, né, na alegria do Evangelho. A gente precisa viver uma igreja em saída para, de fato, viver levar Jesus às pessoas. E aí, claro, o tempo de isolamento parece até meio contraditório, né? Mas nós precisamos criar maneiras de viver essa igreja em saída. Que, gente, é incrível porque nós somos uma juventude, talvez seja a juventude mais criativa de tantos e tantos anos. Uma juventude que, diante do seu desejo, ela situação, encontra maneiras de resolver o seu problema. Mas na hora que fala em evangelizar, parece que há uma paralisação da nossa sociedade, em especial da nossa juventude, né? A gente não consegue de fato viver, como disse os meninos da Missão Dari, um beijo para vocês, o ID, porque nós achamos que ID é só caminhar, né? É só sair de dentro das nossas casas e partir para a casa do outro. Mas nós precisamos criar maneiras de viver esse ID, principalmente nesse tempo, de maneira diferente, né? Completamente, cara. A gente acha que o ID é só
que o evangelho é só isso, é pregar. É quem prega, é quem toca, é quem... E a gente tá tão engessado nisso, a gente tá tão enclausurado nisso. Cara, eu louvo a Deus por Deus ter me chamado a uma vida de comunidade, assim. Por Deus ter me chamado a essa vida. Porque eu era uma pessoa completamente desentendida, assim, do que era verdadeiramente é, o sonho de Jesus para a humanidade. Eu era. Para mim, era outra coisa. Para mim, ser de Deus era como um botão, entendeu? Era como um computador, que você vai ali e loga nele, e a partir desse momento, pronto, eu sou de Deus. Eu vou ali, acesso, de repente eu vou lá, terminei, ok, vou lá e deslogo e volto para minha vida. E para mim a vida com Deus era assim, entendeu? Era mais uma coisa. Não era um todo. Dentro da comunidade eu entendi que era um todo. E eu entendi a importância, por exemplo, das pessoas que ficavam em casa limpando a casa. Por exemplo, saiu um grupo em missão, aí eu me lembro que lá a gente queria sair todo mundo, né? Tem que ir todo mundo. Vamos todo mundo, vamos os missionários todos da casa. Aí o meu fundador falava assim, de jeito nenhum. Quem vai cuidar da casa? Quem vai fazer a comida para vocês quando vocês voltarem de missão? Quem vai rezar o texto intercedendo por vocês na missão? Se vocês acham que ir pregar, ir tocar, se define na missão, vocês já estão errados. Vocês já estão enganados. A missão é tudo. A missão é a vida de vocês. Tudo que vocês fizerem. Então, separa um grupo. Quem precisa ir, vai pregar, vai tocar, vai ministrar, pode ir até intercessor. Mas quem não precisa ir, vai ficar. Para quê? Para limpar, para lavar, para cozinhar, para cuidar da casa, para atender alguém se alguém chegar. A comunidade, a missão é isso, filho. A missão não é só um que vai, mas é um que vai e é um que fica, é um todo. É um todo. E nós precisamos parar com esse pensamento passado, entendeu? De evangelização. Nós precisamos reinventar. Como o mundo está sendo reinventado, cara. As coisas estão acontecendo. Meu Deus, cara. Um cantor sertanejo fez uma live com 3 milhões de pessoas. Eu vi Jorge isso no Mateus. sábado, gente. Jorge Mateus. Cara, aí os cristãos olham E a pra você e falam, sofrência rolou nossa. na internet, né? Me perdoe quem estava assistindo, né? Aí, Muita gente. aí todo mundo, a inscrição fica assim, não, que não sei o quê. Só que aí quem tem um coração conectado com Deus vai olhar para aquilo e falar, gente, o mundo está mudando. O mundo está se adaptando. E nós, vamos nos adaptar? E a nossa evangelização vai se adaptar? Sim, vamos nos adaptar, a gente vai fazer. Domingo agora a gente vai ter uma live, viu? Se liga aí que a gente vai fazer uma live, Ministério Colo de Deus. Vai fazer uma live de 4 horas, direto de São Paulo, lá Sangue direto de do Cristo tem Aviva. poder. O Hugo, a Maiara, eu acho que outra pessoa. Vai ter 3 pessoas só na live e outra para transmitir. Não vai ser tão bem elaborado assim, né? Mas vamos fazer uma live de 4 horas pra gente, cara, divulgar o reino de Deus mesmo, fazer a galera ter conteúdo também para consumir, pra gente não parar nesse momento, não parar a evangelização e ir fazer. Então, cara, a gente não pode parar, Denis. Verdade. Tem que realmente se adaptar. A igreja precisa abrir os olhos para isso, nós precisamos abrir os olhos para isso, e nós temos que ser a ponta disso aí, cara. Eu não quero ficar para trás, entendeu? Também não. E eu sei que você não, eu sei que você também não. Alex, a gente já está chegando nessa reta final da live. Eu vou jogar aqui uns temas relacionados a esse entre o Calvário e a ressurreição. E aí eu queria que você fizesse um comentário sobre cada etapa desse Calvário e ressurreição. Primeiro, eu vou começar trazendo aqui o nascimento da igreja, em que Jesus fala para Pedro, né? Pedro, tu és pedra. E aí naquele momento Jesus revela o que vai acontecer e Pedro acaba repreendendo Jesus. O nascimento da igreja e a imaturidade de Pedro, o que é que traz no seu coração? Essa imaturidade de Pedro é a imaturidade de todos nós. De acharmos que as coisas são sempre do nosso jeito. De achar que tudo vai acontecer conforme a gente planejou, conforme a gente pensou. E não é, cara. Não é assim. E nós precisamos ter intimidade com Jesus. A gente precisa ter um coração conectado com Ele. A gente precisa estar... Porque assim, ó, eu conversei com muitas pessoas nesse tempo. E
a maioria das pessoas que vieram conversar comigo e falar que estavam desesperadas, elas não estavam rezando. Aí eu perguntei, cara, você tem rezado nesse tempo? Aí ele falou, não, eu não tenho, cara. Pois é. Aí eu falei, cara, você não tá rezando. Tá aí, cara, a origem de todos os problemas, você não tá fazendo o básico. E aí por isso você tá externando nesse desespero todo. Então, a gente precisa parar de fazer do nosso jeito. E a gente precisa confiar mais naquilo que Jesus fala. Confiar mais na vontade de Deus. E saber que nem tudo acontece do jeito que a gente planejou. Mas que se a gente permanecer do lado de Jesus, a gente vai ressuscitar com ele. Com certeza. A entrada de Jesus em Jerusalém, em que os discípulos olharam para ele, você vai voltar para aquela cidade onde o povo queria te apedrejar, te matar. A entrada de Jesus em Jerusalém, o que é que traz a tua memória? Para mim, Jesus está nos dando uma mensagem de ser corajoso, mesmo, de ser corajoso, de enfrentar. Ali estava o destino dele. Ali estava a resposta dele. E ele não parou. Ele poderia ter parado lá naquele momento em que ele fez a oração, Senhor, afaste esse cálice de mim. Mas ele não parou, ele foi, ele continuou. Ele chegou em Jerusalém e ele sabia de tudo aquilo. Ele poderia ter negado. O povo se reuniu ali para acolher Jesus porque a igreja daquele tempo, né, porque os sacerdotes mandaram o povo acolher Jesus. Mandaram chamar ele de rei, para falar, chama ele de rei, para depois eles terem argumento de acusar Jesus diante de Herodes, diante de Pôncio Pilatos, aliás. Então, se as pessoas começassem a chamar Jesus de rei, ia falar, olha, ele está se autoproclamando rei. Então, eles iam acusar ele diante de Pilatos e falar, tá vendo? Ele está se autoproclamando rei, ele quer destronar César. Então, eles teriam motivos para acusar Jesus. Só que Jesus, mesmo sabendo de tudo isso, Jesus foi. Jesus entrou na cidade. E Jesus, sendo acolhido pelo povo, ele não rejeitou o acolhimento. Porque Jesus, ele não rejeita o acolhimento de ninguém. Ele não rejeita o acolhimento, mesmo se você tiver uma intenção ruim. Se você tiver uma intenção ruim no seu coração, e você falar, Senhor, vem, entra, seja bem-vindo, você é rei, cara, Jesus, ele vai entrar, e ele vai se tornar rei da sua vida, e ele vai mudar a intenção do seu coração diante do caminho. No percurso, ele vai fazer acontecer. Então, nesse momento, faça a mesma coisa que aquelas pessoas façam. Vem, Senhor Jesus. Vem, entre o rei, que o rei entre agora. Que ele entre, que ele faça morada neste lugar, que ele volte para onde ele nunca deveria ter saído. Última ceia. A última ceia é o fechamento de tudo, né, cara? É quando Jesus conclui. Eu acho que Jesus ele é meio que o diploma, né? Ele institui a Eucaristia ali para dizer que a providência chegou finalmente. Que antigamente o povo no deserto se alimentava do maná, que caiu do céu para alimentar aquele povo. Mas a partir de agora, o povo não precisa mais se alimentar disso que se perde, disso que é só pão. Agora o povo pode se alimentar do próprio Deus. O povo pode se alimentar do próprio Cristo, Jesus entregue na cruz. Essa é a providência. A providência definitiva da nossa vida é Jesus. Nós precisamos nos alimentar de Jesus todos os dias da nossa vida. Jesus, ele é o pão do céu, ele é o maná que veio do céu para saciar nossa fome, para saciar nossa sede, para nos alimentar. Então, toma vergonha nessa cara, viva a Santa Ceia todos os dias, tenha comunhão com Jesus, comungue Jesus, vá na Santa Missa, comungue a Hóstia Santa, mas não deixe de rezar, não deixe de ler a sua Bíblia, não deixe de viver a comunhão com os irmãos, de se preocupar com as pessoas que estão à sua volta, se preocupar com as pessoas que você dá abraço na paz na igreja. Isso também é comungar Jesus, viu? Se você não sabe, isso também é. A igreja também é o corpo de Cristo. E você não pode comer só a cabeça. Você não pode engolir só a cabeça. Tem que engolir o corpo inteiro, a cabeça e tudo. Então você se comunga do corpo de Cristo, que é Jesus na Hóstia Santa, mas você também se comunga do povo. É uma comunhão bilateral. Ela é assim, ó. Ela é assim, ó. Entendeu? É entre eu e Deus e entre eu e meu irmão. Amo o teu próximo. É sobre isso que se estabelece. Foi isso que Jesus estabeleceu na Santa Ceia. Ele deu a providência definitiva. Ele falou assim, pronto, agora tá feito. A partir daqui agora, vocês vão ter que dar passos de fé. Mas aquilo que era para ser feito de forma física, foi feito. E é isso, cara. Ore, não deixe de orar. Não deixe de se alimentar de Deus. Escolha as lives de Jesus. Escolha as lives do Geração Aleluia.
Ajude as pessoas que estão precisando. Ajude as comunidades que estão necessitadas. Busque conteúdos de Deus. Pare de ficar vendo só meme na internet. Pare de ficar vendo coisa sem sentido. Leia um livro de Deus. Leia São Tomás de Aquino. Leia Santa Teresinha. Leia São José Maria Escrivá. Leia Santa a Teresa história dos santos. d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila. Cara, se alimente de Deus. Se alimente daquilo que é eterno. Não se alimente daquilo que é passageiro. É isso que a Santa Ceia é para mim. Prisão, vou tentar juntar tudo para ser mais rápido, né? Prisão, condenação e morte de Jesus. Eu vou deixar em especial aqui as negações de Pedro e também a ressurreição para a gente falar por último. Prisão, condenação e morte de Jesus. Eu falo demais, né, cara? Eu tenho um problema, eu sou sanguíneo e sou melancólico, então eu sou desesperado e ao mesmo tempo eu quero dar muitos detalhes. Desculpa, gente, mas Não, relaxa, tá em casa. Fique tranquilo. prisão, condenação E morte e de morte de Jesus. Jesus. Que é o que nós vamos viver nos Então, próximos dias, né? sim, sim. Cara, a prisão de Jesus era algo que não era esperado pela maioria. Acho que a maioria não. É aquilo que eu falei naquele momento. A gente acha que o pior não vai acontecer. Mas às vezes o pior acontece. O pior acontece. E existe uma reflexão diante da prisão de Jesus e diante da condenação de Jesus que mexe muito comigo, que é o diálogo entre Jesus e Pilatos. Porque Jesus ele se submete à autoridade de Pilatos. Se submete. Ele poderia mandar os anjos dele para descer ali e acabar com tudo, né? Ele se submete. Por que ele se submete? Porque existe, sim, existe um consentimento de Deus. E aí a gente precisa deixar isso bem claro na nossa cabeça. Assim, quando Pilatos fala com ele, por que você não fala nada? Eu tenho poder de te libertar. Aí Jesus olha para ele e fala assim, ó, poder nenhum você teria se o meu Pai que está no céu não tivesse concedido. Então, ou seja, mas Deus concedeu, pensa bem, Deus concedeu o poder, a autoridade a Pilatos de condenar o filho de Deus, o filho dele, o próprio filho. Então, Deus é que é o culpado, né? Deus é que é o criminoso. Não, mentira, não é. Deus não é o criminoso, ele não mentiu, ele não enganou ninguém. Ele concede, ele permite, ele não faz. Não é Deus que faz. Não é Deus que prende Jesus. Quem prendeu Jesus foi o povo, foi Pilatos que prendeu Jesus. Foi ele. Mas Deus permite. Por que Deus permite? Deus permite tudo conosco para que nós aprendamos. Esse é o caminho de salvação. Nós precisamos Inclusive, aprender. inclusive o Pode falar. coronavírus, né? Tudo é permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. Inclusive o coronavírus. Ele permitiu para que nós, cara, você exemplificou muito bem, para que nós voltemos o nosso coração para aquilo que realmente interessa. Jesus sabia disso. E por isso Jesus falou, olha, peraí, poder nenhum você teria se meu pai não tivesse concedido. Eu aceito o que você quer dizer, mas não me venha confundir as coisas. Não me venha subjugar o poder de Deus. Que você não tem autoridade para subjugar o poder de Deus. Você só tem autoridade porque ele permitiu que você tivesse, caso contrário não teria. Então, Deus ele permitiu. Permitiu que Jesus fosse preso. Deus ele permitiu que Jesus sofresse tudo aquilo. E Deus ele permite também que nós tenhamos a nossa própria vida. Tenhamos a nossa própria escolha. Que eu escolha, às vezes eu escolho viver a vida errada, às vezes eu escolho o meu próprio caminho, as minhas próprias escolhas, às vezes eu escolho ficar sozinho na minha casa, não participar de live de ninguém, de não querer saber de grupo de oração, de não querer saber de nada. E é um alerta, nós precisamos alertar sobre isso, Jesus está nos alertando sobre isso. Ele falando, ó, coisas ruins também acontecem, viu? O Filho de Deus também foi preso, o Filho de Deus também sofreu, mas o Filho de Deus foi até o final. No momento em que Jesus estava na cruz, e que ele olhou para aquele povo, e ele poderia ter dito, não, esse povo não merece. Não, ele amou até o final e disse, Pai, perdoa eles, porque eles não fazem ideia do que estão fazendo, eles não Não sabem o que sabem o estão que fazendo. fazem. Não sabem o que fazem. E nós somos assim. Nós também não sabemos o que fazemos, Denis. Então nós precisamos sempre nos lembrar. Então, nessa Semana Santa, se lembre, reflita na sua vida tudo aquilo que aconteceu com você por permissão de Deus e todas as escolhas que você fez depois disso. Se você escolheu perdoar, se você escolheu amar até o final,
se você escolheu confiar, seguir o seu propósito, seguir o seu chamado, continuar servindo a Deus, continuar servindo no seu grupo, continuar divulgando o amor de Deus, divulgando Jesus, ou se você preferiu descer da cruz, ou se você preferiu abandonar a sua missão, Correr. abandonar o seu chamado, correr. Cara, e mesmo indiferente disso, se hoje nessa live você está tendo a consciência disso e pensar, putz, cara, eu estou abandonando a minha cruz, eu estou abandonando o meu chamado, eu estou abandonando o sonho de Deus para mim, Estou volta. negando 3 vezes Jesus. Estou negando 3 vezes Jesus, porque você voltou esse tema para poder usar, né? Porque já falou e aí já adentra, né? As negações Volta. de Pedro. É esse o recado. Volta. Não importa se você abandonou o barco, cara. Volta. A hora de voltar é essa. Que o Espírito Santo de Deus, ele convença o seu coração agora, em nome de Cristo Jesus, a voltar, a fazer essa volta para cá. Voltar para a igreja. Volta a ser de Deus, cara. Volta a divulgar o amor de Deus. Volte a acreditar na sua família, acreditar que a sua família tem jeito. Acredite nas pessoas que vivem com você. Acredite nas pessoas que compartilham a vida com você. Não duvide do amor e da força do Espírito Santo sobre você, sobre o seu chamado. Não pare. Deus está te chamando agora a viver o seu chamado, a viver profeticamente o seu chamado na sua casa, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de dificuldade. Que o Espírito Santo venha sobre você em nome de Jesus. Vou, segura um pouquinho para fazer a oração final, viu? Nessa vibe aí. Só vou trazer uma frase rapidinho. O Dean me lembrou de Dom Bosco. Trazer uma frase de Dom Bosco, né, que ele comentou com a gente no sábado. Dean, beijo, Dean. Ele disse assim que foi perguntado para Dom Bosco por que ele não tiraria férias. E ele disse, eu só vou tirar férias no dia em que o inimigo de Deus tirar férias. Que era sobre a evangelização da juventude. Ressurreição de Jesus, a preparação do nosso coração para domingo, né? Para dar um aleluia de fato para o nosso Deus. Gente, vocês que não sabem, a Cola de Deus fez um CD, um EP chamado Osana. Esse Osana é dividido em 2 partes, a parte 1 e a parte 2. A parte 1 já saiu, tem 3 musiquinhas lá no Spotify, no YouTube, no Deezer, nas plataformas. Ajude a gente, escute as músicas, reflita sobre elas. Agora vai sair a segunda parte, o Osana parte 2, que vão ser com músicas mais sobre a glória mesmo. A gente tá louco para soltar esse grito, né? O grito de aleluia, de aleluia. É isso. Olha, E a gente vai soltar esse grito no domingo, ouvindo o colo de Deus. É esse o meu recado, viu? É esse o recado que eu tenho para dizer sobre ressurreição. Gente, só aproveitar, Alex. Tem uma música que conduz a nossa missão, que é a música da Adriana Arides, que é Aleluia, né? E assim, durante esse tempo de Semana Santa e esse tempo de Quaresma, a gente não canta de jeito nenhum essa música. Por conta da condução da liturgia da igreja, né? Mas quando acontece, de fato, a ressurreição no domingo, no dia seguinte aí, de fato, nosso coração volta, né? A viver o glória a Deus. Voltamos é muito incrível. O nosso carisma. É basicamente isso. Voltaram a viver o carisma. Gente, só quem tem um coração doce da Virgem Maria, só quem tem um coração entregue a Jesus e sobreviver esse tempo com paciência, vai dar um grito de aleluia verdadeiramente. Não tem jeito. Quem vive aí, ó, mais ou menos, não sabe o que significa você chegar no domingo e dar um grito de aleluia. Então, ó, viva essa experiência. Seja de Deus o máximo que você puder, cara. E quando chegar no dia da glória, no dia da graça, você vai poder dar um aleluia. Não tem jeito. Eu tenho um amigo meu que ele é um cara muito de Deus. Ele fundou o primeiro grupo de oração que eu participei. O Wellington, o nome dele. Quero mandar um abraço para ele. Não sei se ele tá vendo, mas eu quero mandar um abraço para ele. Cara, ele teve um sonho de como seria o céu. Ele vivia partilhando essas coisas comigo. Aí ele chegou um dia no trabalho e falou assim, Alex, do céu, eu tive um sonho muito impactante, muito forte, e eu acordei muito choroso. E eu falei, cara, que sonho foi esse? Ele falou, eu sonhei com o céu. Aí na hora eu pensei, meu Deus, cara, deve ter sido incrível. Que tinha muitas galáxias ligadas, planetas e coisas fantásticas e tal. E eu perguntei, cara, como que era o céu? E ele disse assim, ó, o céu tinha um monte, uma colina e tinha uma pedra grande.
Aí lá no céu, a gente subia na pedra e gritava aleluia. Todas as vezes que a gente gritava aleluia, vinha uma onda que tomava a nossa alma e a gente se sentia completamente preenchido do amor de Deus. O céu era isso. Era essa pedra em cima do monte, onde as pessoas se sentiam completamente completas pelo amor de Deus. Então só quem quer muito Jesus sabe o que é um céu maravilhoso desse. Aleluia. Bom, aleluia. Alex, eu queria te agradecer muito essa oportunidade que nós tivemos nesta noite. Já se vão aí mais ou menos 2 horas de live. Eu Os que meninos agradeço ficam pelo brigando. convite. Os meninos brigam dizendo que eu falo demais. Só que hoje foi mais ou menos eu e o Alex, né? Então. E dizer Hoje assim, né? pegaram um páreo duro, uma pessoa que fala demais. Aí... E assim, agradecer muito pela tua amizade, né? O Alex foi a primeira pessoa da comunidade, para quem não sabe, que eu tive contato, de fato, quando a comunidade teve o seu boom aqui no Nordeste. Foi a pessoa que conduziu as nossas experiências com a comunidade. E aí, depois do Alex, eu pude conhecer tantas outras pessoas. Os meninos que vieram em 2017 para o Desperta Teresina. Depois a gente teve aqui o Max, que, né, tirou a carteirinha dele, tá, de vez em quando tá aqui em Teresina. Tem os meninos também de Arapiraca. Me fugiu agora o nome dele, meu Deus do céu, meu Jesus. Eu vou tentar lembrar até daqui a pouco, viu? Tá E também o Hugo, né? Que eu pude ter a oportunidade de conversar com o Hugo outro dia, na última vez que nós fizemos o Desperta Teresina, no ano passado. E foi uma oportunidade muito única, né? E tudo isso foi conduzido através da nossa amizade. Então, eu quero te agradecer muito por sempre ser muito solícito a gente e ter esse coração grande, né? Outro dia, eu lembro que outro dia eu recebi uma mensagem assim, do nada, do Alex, perguntando como é que tava. Eu entendo bem a questão da rotina e da correria de vocês aí, como também a nossa aqui, mas nunca esquecendo, né? De rezar um pelo outro, de rezar pela missão do outro, porque a gente sabe que é muito difícil. Então, eu te agradeço muito e que conte sempre com as nossas orações, as orações do Geração Aleluia, para essa condução da sua vida, né? Vou sempre lembrar de algo que você me falou sobre Alex, você não pensa em desistir disso todos os dias, mas eu tenho uma motivação maior para continuar. Exatamente. O Eric, lá de Arapiraca, um beijo para ele, viu? Sim. Todos os dias. Mas, meu Deus do céu. Eu acho que só quem vive, né, Denis, consegue saber, consegue entender um pouco, né? Porque a gente também não entende tudo. Às vezes a gente vive aí tomando porrada e não sabe por que tá tomando porrada. Mas eu acho que só quem realmente vive para ter um coração grato mesmo com tudo aquilo que Deus fez e ainda vai fazer, né? Eu não estaria vivo hoje, não estaria aqui se não fosse Jesus. Às vezes eu me lembro assim da minha carreira nesse tempo de pandemia, eu tenho pensado muito nisso, né? Eu falei, cara, eu abandonei minha carreira, abandonei meus estudos, mas eu entendo assim que eu não abandonei minha carreira, eu não abandonei meus estudos, eu encontrei a minha vocação, é diferente. Eu encontrei a minha carreira, né? E eu encontrei minha vocação. Eu vivo da providência. E isso não desmerece ninguém, porque às vezes as pessoas pensam, eu vivo da providência das pessoas. Não, eu vivo da providência de Deus. Deus inspira pessoas para que a providência aconteça na minha vida. E isso é muito maior do que eu, Denis. Isso é muito maior do que a minha concepção de tudo. Eu não tenho ideia de como que isso funciona de verdade. Continue, complemente pra gente ir embora. Obrigado, gente. Só complementando, eu estava falando da música, né? Isso. Deus ele me deu uma música que ela é muito sobre a minha vocação. E ela fala, tem um trecho que ela fala, por causa da tua ordem eu fui além. E é a música da minha vida. Eu não estou aqui porque eu acho que eu mereça, que eu quero. Mas eu estou aqui por conta da palavra dele. Eu lancei as redes por conta daquilo que ele pediu, né? Eu vou até cantar um trechinho dela, peguei o violão, tá sem corda. Por favor, né? Nem sei se vai dar pra tocar, tá faltando corda.
Ai, Deus, coopera em mim teu bem, me traz o mar, em ti eu vou além. Ai, Deus, desfaz em mim meu eu, hiperbolizei o medo tão fugaz. A um remo de distância eu vi, por causa da tua ordem eu fui além, desancorei a dúvida e o porém, sou barco a todo pano, prosseguindo, persistindo e assistindo as ondas vindo, decidido, de glória em glória eu vou. Por causa da tua ordem eu fui além, desancorei a dúvida e o porém, sou barco a todo pano, prosseguindo, decidido e assistindo as ondas indo, decidido, de glória em glória eu vou. E é isso, a gente tem que ir, cara, de glória em glória. Nós não podíamos terminar de qualquer maneira, né? A gente tinha que terminar da maneira que fosse para a glória de Deus. Então Amém. a música fechou de fato aquilo tudo que nós partilhamos durante a noite de hoje. Obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe. Conte sempre com as nossas orações, conte sempre com a nossa ajuda. A comunidade é um pouco nossa também, né? O carisma Aleluia e o carisma Colo de Deus, eles convergem porque caminham na mesma direção junto à Nova Jerusalém. Então, que possamos viver essa partilha tudo em comum sempre, né? Que um ajudando o outro a caminhar seguindo essa ordem de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Amém, cara. Muito obrigado pelo convite. Um abraço para todo mundo aí do Geração, Joveci, Tamires, todo mundo. Cara, eu amo demais vocês. Continuem, não parem. Galera que tá com a gente até agora, gente, Deus tem um propósito muito grande na vida de vocês. Não parem. Não deixe que essa pandemia pare vocês. E, Denis, muito obrigado, cara. Muito obrigado pelo seu coração. Você é um cara que sempre continua e, pelo amor de Deus, não pare. Continue. Sempre tenha esse coração rendido à obra e ao reino de Deus. E sempre conta comigo, cara. Precisou de qualquer coisa, pode mandar uma mensagem que a gente dá um jeito, velho. Nós só não temos dinheiro, o resto nós temos. A gente vai fazer mais vezes, viu? Já fica aqui um intimato pra gente fazer mais vezes essas lives aqui na segunda, sempre Vamos trazendo fazer. aqui um tema diferente pra gente, como disse Santa Catarina de Sena, né? Que a gente possa jogar aí fogo no mundo. Amém, amém. Aleluia. Aleluia. Então vamos rezar? Vamos rezar. Então vamos pedir, agradecer, né, a Deus pela noite de hoje, por aquilo que foi nos falado, por aquilo que o Espírito Santo nos conduziu, e que que essas palavras não sirvam só de exemplo e de recondução das nossas vidas, não só a minha como a sua, como também de todas as pessoas que passaram, das pessoas que ficaram com a gente até esse momento, né? Que sejam palavras que se transformem em obras, que sejam palavras que saem, mas que se tornem em obras na vida de tantas e tantas pessoas que precisam se encontrar verdadeiramente e sentir o amor de Jesus, o amor que sai, o amor genuíno. Estou pedindo também a presença de Nossa Senhora, que ela seja de fato, que ela conduza o nosso coração para esse novo e para essa reconstrução da nossa paciência, para entender o plano de Jesus e para colocar esse plano para frente, né? Tendo o coração como um coração de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Amém. Obrigado mais uma vez, Deus te abençoe e que a gente repita, viu? A gente já fica aqui a certeza de que nós iremos voltar em outras oportunidades, meu irmão. Amém. Tamo junto, Denis. Abraço. Tchau, meu povo. Só lembrando que, para não perder a oportunidade de viver o que a liturgia da igreja nos orienta nesse tempo e viver a Semana Santa genuína, viu? Semana Santa de reconstrução dos lares de adoração, como a igreja tem nos pedido, viu? Abraço, Deus abençoe e que a gente volte em outras oportunidades aqui com novas lives, fazendo aqui o amor de Deus propagar e chegar ao coração de tantas pessoas. Amém, gente. Beijo.